E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos de história hoje? Gente, essa história é bem engraçada mesmo, eu gostei bastante. Gostei pelo ponto de vista da OP, pelo irmão também não ter sido totalmente estúpido. Espero que vocês gostem da história, porque esses dias, gente, eu tive que encontrar essa história correndo. Por quê? Porque na minha playlist aqui, nos meus documentos, tem muito tiro, porrada e bomba. Por quê? Por que, Yasmin? Você tá postando só tiro, porrada e bomba? Gente, porque é difícil encontrar história bonita. Geralmente as escritoras só produzem esses tipos de história. E quando eu acho as histórias bonitinhas, é um achado. Sinceramente, quando eu posto, nem tem tanta visualização quanto os tiro, porrada e bomba. Eu não entendo por quê. Eu postei uma esses dias bonitinha de transmorfo, de livro consciente. Teve visualização? Não teve, galera. Eu não entendo vocês. Tá, sério, não entendo. Vocês me pedem, eu posto e vocês não assistem. Eu tô de olho em vocês, hein? Se eu postar essa bonitinha e não tiver visualização, teremos tiro, porrada e bomba no outro dia, tá? Espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau. Meu irmão estava namorando uma atriz em ascensão, e o reality show deles estava sendo gravado na nossa casa. Tudo o que eu queria era ir para casa, dormir no sofá e desaparecer, mas de alguma forma me tornei a sombra dela. Quando ela malhava, eu ficava deitada. Quando ela lia, eu estava deitada. Quando ela cozinhava, eu ainda estava deitada. As pessoas na internet estavam acabando comigo. Chloe é legal demais. Imagina ter uma futura cunhada tão preguiçosa e encostada. Expulsem essa preguiçosa logo. Eu só quero ver a Chloe e o namorado dela sendo fofos juntos. Ouvi dizer que ela nem terminou o ensino médio. Agora só fica em casa o dia todo. Energia total de fracassada. Essa é a nossa Chloe, uma aluna brilhante que acabou de entrar no programa de pós-graduação da Adler University. Virei para o outro lado preguiçosamente, completamente confusa. Desde quando entrar em um programa de pós-graduação da Adler University era algo tão extraordinário? E quem exatamente era esse fracasso acadêmico preguiçoso? Estavam falando de mim que acabara de ganhar um prêmio internacional de física? Quando fui parar no topo dos assuntos mais comentados por estar sendo criticada na internet, eu estava encolhida no sofá, tentando recuperar o sono. A namorada do meu irmão, Ethan Reed, a atriz revelação Chloe James, estava sobre um tapete de yoga com roupas esportivas perfeitamente combinando, se alongando como se estivesse gravando um comercial. Enquanto se alongava, falava com uma voz suave e gentil para a câmera mais próxima, compartilhando seus segredos para manter a boa forma e mencionando casualmente o artigo de pesquisa que havia ficado acordada até tarde lendo na noite anterior. Os comentários inundaram a transmissão ao vivo. Chloe é tão disciplinada. Acorda cedo para malhar e estudar. Não é à toa que entrou no programa de pós-graduação da Adler. Minha querida é realmente a melhor. Linda e trabalhadora. Onde está a Nora? Ontem ela estava simplesmente jogada no sofá. Onde ela está hoje? Onde mais estaria? Ainda dormindo, obviamente. Não faço ideia de como a família Reed criou uma filha assim. Ela é uma verdadeira parasita vivendo do fundo fiduciário da família. No segundo seguinte, a câmera se virou e parou em mim. Eu estava enrolada em um cobertor, com o cabelo completamente bagunçado, tão afundada no sofá macio que só meus olhos apareciam. A câmera foi incrivelmente paciente e permaneceu em um close meu por 3 minutos inteiros. Durante esses 3 minutos, a única coisa que fiz foi me virar porque as luzes da sala estavam fortes demais, ficando de costas para a lente. A sessão de comentários explodiu. Então, essa é a filha perdida da família Reed que cresceu em alguma cidadezinha esquecida? Que vergonha! Expulsem ela da casa dos Reed, não deixem estragar o humor da Chloe. Eles eram irritantes demais. Franzi a testa, enterrei o rosto ainda mais nas almofadas e tentei abafar todo o barulho. Uma caneca de leite morno foi colocada silenciosamente sobre a mesa de centro ao meu lado. Nora, murmurou meu irmão Ethan, em voz baixa e com um toque de impotência. Ainda estamos ao vivo. Você pode pelo menos fingir que está acordada? Não me mexi, nem me dei ao trabalho de abrir os olhos. Ethan suspirou e baixou ainda mais a voz, até quase um sussurro. Mamãe e papai acabaram de descer e parecem furiosos. Se continuar assim, com certeza vão te dar uma bronca quando o programa acabar. Eu sabia. Desde o dia em que me trouxeram de volta para esta casa, eles nunca deixaram de se decepcionar comigo. Eu não era refinada o bastante. Era preguiçosa em tudo o que fazia. Nem sequer tinha concluído o ensino médio direito. Eu fazia a família passar vergonha. Eles gostavam de Chloe, a futura nora perfeita que estava sempre com um sorriso impecável. Chloe era como uma obra de arte que eles haviam lapidado cuidadosamente. Eu era a peça defeituosa que, de alguma forma, tinha ido parar ali por engano. Olha para a Chloe. A voz de Ethan carregava um pedido silencioso. Finalmente me mexi. Não para me sentar, só o suficiente para tirar a cabeça da almofada e abrir os olhos por um instante. Chloe já havia terminado de se alongar e segurava um copo de suco verde recém-preparado, dando pequenos goles elegantes. Suas costas estavam perfeitamente eretas. Até a forma como bebia parecia ensaiada nos mínimos detalhes. Ao perceber meu olhar, ela ergueu o copo discretamente na minha direção, como se brindasse comigo, e me ofereceu um sorriso doce e inocente.
Os comentários enlouqueceram mais uma vez, elogiando Chloe e, como sempre, aproveitando para me atacar. Nora, Ethan continuou murmurando perto do meu ouvido. Eu sei que você odeia tudo isso, mas me faz só esse favor, tá? Vai lavar o rosto, comer alguma coisa, ou pelo menos sentar e assistir TV. Trabalho demais. Esse era o único pensamento que ainda restava na minha cabeça. No segundo seguinte, puxei o cobertor sobre a cabeça, me enrolando completamente e bloqueando qualquer vestígio de luz ou som. Pude sentir Ethan parado ao meu lado por um bom tempo. No fim, tudo o que restou foi um suspiro quase inaudível e o som de seus passos se afastando. O mundo finalmente voltou a ficar em silêncio. Voltei a dormir, satisfeita. O programa explodiu. Da noite para o dia, o reality show transmitido ao vivo do meu irmão e da Chloe chegou ao topo dos assuntos mais comentados. A popularidade da Chloe cresceu junto. Ela foi inteligente e logo descobriu o que realmente atraía a audiência. Começou a arrumar flores na sala, trocou seus romances leves por livros acadêmicos de capa dura e até passou a aprender a fazer sobremesas elaboradas do zero. Todas as vezes, fazia questão de mostrar casualmente o resultado diante das câmeras. Depois olhava para mim, encolhida no sofá, com aquela mistura perfeita de preocupação e impotência estampada no rosto. Os espectadores adoravam, elogiavam a Chloe por ser boa em tudo e me criticavam por ser inútil. Eu não me importava, só achava que ela fazia barulho demais. Naquela tarde, pela primeira vez, eu não estava dormindo. Estava sentada no tapete, com um caderno aberto sobre as pernas e várias folhas cobertas por fórmulas e rabiscos espalhadas sobre a mesa de centro. Eu estava resolvendo um problema e tão concentrada que nem percebi quando meu irmão se sentou ao meu lado. Está desenhando alguma coisa? Ethan perguntou. Resmunguei em resposta sem levantar a cabeça. Minha caneta se movia rapidamente enquanto eu escrevia uma longa sequência de símbolos que ninguém mais naquela sala conseguiria entender. Ouvi passos se aproximando. Era Chloe. Ela carregava um copo de água e exibia seu sorriso perfeito enquanto caminhava até nós. Nora, você está ocupada? Perguntou. Tome um pouco de água. Você não saiu do lugar a tarde inteira. Sua voz era tão doce que parecia escorrer mel. Eu a ignorei. Meu raciocínio tinha acabado de chegar ao ponto crucial. Então o acidente aconteceu. Ouviu-se um estalo seco. O copo caiu no chão, e a água encharcou as folhas espalhadas sobre a mesa de centro. Meu Deus! Me desculpa, Nora! Chloe se agachou imediatamente. Sua voz tremia, e seus olhos ficaram vermelhos quase no mesmo instante. Eu não fiz de propósito. Só queria trazer um pouco de água para você, mas meu pé escorregou. A culpa é toda minha. Ela começou a procurar guardanapos com as mãos trêmulas, enquanto lágrimas escorriam no momento exato. A câmera deu um close imediatamente, registrando cada segundo daquela atuação delicada, chorosa e cheia de culpa. Os fãs que assistiam à transmissão ao vivo ficaram com o coração partido. Não chora, Chloe. Você não fez isso de propósito. A culpa é toda da Nora. Exatamente. Olha a atitude dela. A Chloe está chorando tanto, e ela nem se dá ao trabalho de se mexer. Eles acertaram em uma coisa. Eu não me mexi. Apenas abaixei a cabeça e olhei para as folhas, agora enrugadas e deformadas pela água. A raiva explodiu dentro de mim, intensa e repentina. Mas forcei a mim mesma a reprimi-la. Ficar com raiva não resolveria nada, e dava trabalho demais. Estendi a mão e recolhi cuidadosamente as folhas encharcadas, uma por uma, com tanto cuidado que parecia ter medo de rasgá-las. Depois me levantei, contornei Chloe e caminhei até a janela. Coloquei cada folha aberta sobre a parte mais ensolarada do parapeito, para que secassem naturalmente. Do começo ao fim, não olhei para Chloe, nem disse uma única palavra. Isso fez com que sua encenação parecesse ainda mais constrangedora. Reddit contos e afins. Seus soluços foram diminuindo aos poucos. Com as marcas das lágrimas já quase secas no rosto, ela começou a parecer um pouco ridícula. Foi exatamente essa cena que meus pais encontraram quando desceram. Minha mãe franziu a testa, segurou Chloe pelo braço e a ajudou a se levantar. Enquanto enxugava delicadamente suas lágrimas, disse em tom de reprovação. Por que você está pedindo desculpas, querida? A culpa não foi sua. Algumas pessoas simplesmente não receberam uma boa educação e nunca aprenderam o mínimo de boas maneiras. Meu pai me lançou um olhar carregado de decepção. Só Ethan veio até mim e me ajudou a secar a água do chão. Então seu olhar pousou nas folhas úmidas que secavam no parapeito da janela. Ele pegou uma que ainda não estava completamente encharcada e ficou observando-a por um longo tempo. Depois ergueu a cabeça e olhou para mim, com os olhos cheios de perguntas. Chloe não tinha intenção de deixar aquilo passar. O pequeno acidente da última vez lhe rendeu uma onda de simpatia diante das câmeras, mas também a fez parecer um pouco desajeitada. Ela precisava recuperar sua imagem e lembrar a todos que era da estudante brilhante e perfeccionista. Então pegou um tablet. Ethan, Nora, venham ver isso. Ela colocou o tablet sobre a mesa de centro, com a voz transbordando de entusiasmo. Ultimamente tenho acompanhado o Fórum de Física da pós-graduação da Adler University. Muita gente por lá está discutindo antigos problemas da Olimpíada Internacional de Física, e encontrei um que é realmente interessante. Querem tentar resolver comigo? Enquanto falava, lançou-me um olhar carregado de preocupação exagerada. Nora, você também deveria dar uma olhada. Eu sei que você nem terminou o ensino médio, então talvez seja um pouco difícil, mas tudo bem. Posso explicar tudo com calma. Os fãs inundaram o chat instantaneamente. Uau, a Chloe realmente faz jus à Adler University. Olha o tipo de coisa que ela estuda. Ela ainda está tentando ensinar a futura cunhada. Ela é boa demais. A Nora não vai entender nada. Não desperdice o tempo da Chloe. Eu estava meio adormecida, flutuando entre um cochilo e outro, quando senti alguém me cutucar de leve. Era meu irmão. Nora, acorda.
A Chloe está falando com você, murmurou. Resmunguei, irritada, e enterrei o rosto ainda mais fundo no travesseiro. Dormir era a melhor invenção da humanidade. Qualquer um que interrompesse meu sono era meu inimigo. Nora, só dá uma olhadinha, vai, Chloe insistiu, com uma voz doce o suficiente para causar cáries. Esse problema é bem difícil. A solução tradicional é extremamente complicada, e pelo que dizem, menos de 10 pessoas conseguiram resolvê-lo na época. Aquilo era irritante demais. Ergui o corpo pela metade, com o cabelo parecendo um ninho de passarinho, e semicerrei os olhos sonolentos para a tela. Assim que percebeu que eu finalmente estava prestando atenção, Chloe se animou e começou a explicar com entusiasmo. Olha, o segredo aqui é construir uma função auxiliar e depois usar... Não precisa, interrompi. As palavras morreram na garganta dela enquanto me encarava. Levantei um dedo e apontei para o tablet sem sair do lugar. Comece por esse ponto singular. Você chega ao resultado em 3 passos. Parei por um instante antes de acrescentar. Aposto que nem quem criou esse problema percebeu essa solução. O sorriso de Chloe congelou. Ela não entendeu uma única palavra do que eu tinha acabado de dizer. Ethan também ficou parado, alternando o olhar entre mim e a tela repleta de símbolos. A expressão de dúvida em seus olhos ficou ainda mais evidente. Fácil demais, concluí. Então me joguei de volta no sofá, puxei o cobertor sobre a cabeça mais uma vez e murmurei. Perfeito para dar sono. O chat travou. A sala também mergulhou em silêncio. O rosto de Chloe empalideceu, enquanto Ethan franziu a testa. Meus pais olharam para mim com decepção, mas agora havia também um toque de confusão. Provavelmente já não achavam apenas que eu era preguiçosa. Também acreditavam que eu tinha sido grosseira o suficiente para constranger a futura nora deles diante de todo o país. Nesse instante, a campainha tocou. O som alto e repentino fez todos se virarem para a porta ao mesmo tempo. Um senhor de óculos entrou apressado. Dr. Lewis? Os olhos de Chloe se arregalaram. Era o Dr. William Lewis, diretor da Escola de Física da Adler University. Ela o tinha visto de longe durante uma cerimônia de abertura, e jamais o confundiria. Meus pais também ficaram imóveis. Eles não sabiam quem ele era, mas a forma como Chloe o chamou já dizia tudo o que precisavam saber. O diretor da Escola de Física da Adler University aparecer pessoalmente na porta da casa deles era um acontecimento enorme. Toda a irritação que sentiam havia poucos minutos desapareceu na mesma hora. Os dois trocaram um olhar, e pude ver claramente o orgulho estampado em seus rostos por terem Chloe como futura nora. A Chloe realmente está elevando o nome da família Reed, sussurrou minha mãe para meu pai, incapaz de esconder a empolgação. Depois de alguns segundos de completo espanto, o chat explodiu outra vez. Eu ouvi direito? O Dr. Lewis, da Adler University, veio pessoalmente? Meu Deus, até o diretor apareceu. A Chloe é incrível. Ele deve ter assistido à transmissão ao vivo e vindo elogiá-la. Agora, a imagem de gênia dela está consolidada. Chloe endireitou a postura e exibiu o sorriso mais elegante que conseguiu. Todas as câmeras e todos os refletores se voltaram para o pequeno espaço entre ela e o Dr. Lewis. Ela já tinha ensaiado exatamente o que diria. Sabia como demonstrar surpresa. Sabia como agradecer com humildade pelo reconhecimento. Mas o Dr. Lewis sequer lançou um olhar para ela ao passar. O sorriso de Chloe congelou. Ele não diminuiu o passo nem por um instante. Caminhou diretamente até o sofá onde eu estava encolhida. Então, sob o olhar incrédulo de todos na sala, curvou-se profundamente diante de mim. Doutora Reed, disse ele em tom quase suplicante. A Adler University está disposta a lhe oferecer uma cátedra financiada e um centro de pesquisa completo. Por favor, venha liderar nosso programa de física teórica. Todos apenas ficaram olhando, completamente atônitos. O chat entrou em completo frenesi. Diretora? Diretora de quê? De um hospital psiquiátrico? Uma cátedra para uma preguiçosa que nem terminou o ensino médio? Hackearam o cérebro do Dr. Lewis ou o quê? Que tipo de roteiro é esse? Era para ser um reality show de namoro, não uma série de fantasia. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Ela sorriu de forma tensa, com a garganta seca. Dr. Lewis, o senhor deve estar confundindo as pessoas, disse ela. Esta é a minha filha, Nora. Ela só gosta de ficar em casa e não faz muita coisa. Ela escolheu cuidadosamente cada palavra, com medo de ofender uma figura tão importante do meio acadêmico. Meu pai apressou-se em concordar. Exatamente. Deve haver algum mal-entendido, disse ele. A Chloe é quem faz pós-graduação na Adler University. O senhor veio por causa dela, não foi? Enquanto falava, lançava olhares insistentes para Chloe, claramente implorando para que ela resolvesse a situação. O Dr. Lewis finalmente se endireitou. Seu rosto, normalmente gentil, estava tomado pela confusão e pela impaciência. Pessoa errada? Como eu poderia confundir a pessoa? Ele gesticulava com cada vez mais agitação. Eu praticamente desgastei o piso do Instituto Nacional de Física Teórica, tentando convencer a Dra. Reed a vir para a Adler University. Como eu não a reconheceria? Sua voz estava tão alta e carregada de frustração que parecia que o injustiçado ali era ele. Doutora Reed? Repetiu meu pai, engolindo em seco enquanto sua voz vacilava. Percebendo que eles ainda não tinham entendido, o Dr. Lewis resolveu esclarecer de uma vez. Deu um passo à frente, quase bloqueando a câmera. Vocês realmente não sabem quem ela é? Nora Reed foi recrutada pelo Instituto Nacional de Física Teórica aos 14 anos, declarou, com a voz ecoando por toda a sala. Aos 16, ela ganhou um dos mais importantes prêmios internacionais de física. Aos 18, já havia concluído o doutorado e liderava sua própria equipe de pesquisa. Ele respirou fundo e olhou para mim com algo muito próximo da reverência.
Aos 20 anos, tornou-se a diretora de divisão mais jovem da história do instituto. Meus pais ficaram completamente paralisados. A mão do Dr. Lewis tremia enquanto apontava para a pilha de folhas que Chloe havia encharcado e que agora secavam sobre o parapeito da janela. E aquilo também. Sua voz falhou de indignação. Vocês trataram aquilo como lixo. Cada símbolo escrito nessas páginas tem o potencial de mudar o futuro do mundo. Todo o sangue desapareceu do rosto de Chloe. Ela cambaleou e precisou se apoiar no braço do sofá para não cair. Olhou para mim com os olhos arregalados, cheios de puro horror. Nunca lhe passara pela cabeça que a garota do interior que ela usava como comparação para parecer superior fosse, na verdade, diretora de divisão do Instituto Nacional de Física Teórica. Meus pais também estavam em choque. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Apenas Ethan manteve os olhos fixos em mim, com uma expressão que misturava incredulidade e uma compreensão crescente. Sob o olhar de todos, ergui um pouco o corpo no sofá, passei a mão pelos cabelos bagunçados, olhei para o Dr. Lewis e suspirei. Dr. Lewis, falei, eu disse para o senhor não vir à minha casa. Dá trabalho demais. Reddit, contos e afins. Meus olhos percorreram a sala e, por fim, pararam em meu irmão, Ethan. Ethan deu um passo à frente, caminhou até o sofá e se agachou para ficar na altura dos meus olhos. Nora, disse ele baixinho, com a voz um pouco rouca, por que você nunca nos contou? Mexi um pouco o corpo, procurando uma posição mais confortável. Contar o quê? Tudo isso, respondeu após uma breve pausa. Quem você realmente é? O que faz? Olhei para ele, pensei seriamente por um instante e dei a resposta mais sincera que podia. Dá trabalho demais. Quando ele franziu a testa, completei. Para pensar. Se eu tivesse entrado nesta casa dizendo, a propósito, sou diretora de divisão do Instituto Nacional de Física Teórica e passo os meus dias fazendo coisas cujos nomes vocês nem conseguem pronunciar, o que teria acontecido depois? Ele não respondeu. Apenas esperou que eu terminasse. Mamãe e papai teriam me transformado em um troféu ambulante, me exibindo para todo mundo que conhecem. Continuei. A imprensa passaria a vasculhar toda a minha vida atrás de alguma história. Depois viriam entrevistas sem fim, conferências, bailes beneficentes e painéis públicos. Abri as mãos. Eu odeio até descer as escadas para jogar o lixo fora. Você realmente acha que eu conseguiria suportar tudo isso? Tudo o que eu queria era um lugar tranquilo para desligar o cérebro por um tempo. Continuei. A casa da família Reed parecia uma boa opção. Minha voz permaneceu calma durante todo esse tempo, mas à medida que me ouvia, os olhos de Ethan foram ficando vermelhos. No instante seguinte, ele se levantou. Não disse uma única palavra. Apenas caminhou até a câmera principal da sala e estendeu a mão. Diante de milhões de espectadores espalhados pelo país, cobriu a lente com a palma da mão. A transmissão ficou preta no mesmo instante. Meu pai foi o primeiro a reagir. Avançou e tentou tirar a mão de Ethan da lente da câmera. O que você está fazendo? Estamos ao vivo! Minha mãe também saiu do choque, mas em vez de se preocupar com a câmera, correu direto até mim. O sorriso impecável que mantinha no rosto deu lugar a uma expressão cheia de carinho e arrependimento. Nora, minha querida, a culpa é nossa. Estávamos cegos demais para perceber o quanto você é extraordinária. Nós fomos muito injustos com você. Ethan ignorou meu pai e simplesmente arrancou o cabo de energia da câmera. Toda a equipe de produção ficou parada, sem saber como reagir. Nora, querida, deve ter sido tão difícil viver no instituto, não é? Amanhã vou levar você para conhecer nossa casa nas colinas, no lado oeste da cidade. Ela tem piscina, um jardim enorme. Você vai adorar. E pode escolher qualquer carro da garagem. Meus pais praticamente disputavam para ver quem demonstrava mais entusiasmo. Eu quase podia sentir a saliva deles respingando em mim. Afundei ainda mais no sofá. Era barulho demais. Eu mal tinha conseguido liberar um pouco da capacidade de processamento do meu cérebro, e ele já estava superaquecendo de novo. Eu não queria ouvi-los planejando o meu futuro. Não queria a mansão deles, nem os carros esportivos. Só queria que ficassem em silêncio e me deixassem descansar. Então, quando começaram a falar sobre organizar uma grande festa de boas-vindas e convidar toda a elite da cidade, eu me levantei. A sala inteira ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Meus pais me observavam com expressões cheias de expectativa, convencidos de que eu finalmente havia sido tocada pelo carinho e pela sinceridade deles. Eu nem olhei para os dois. Apenas peguei o celular, disquei um número, e a ligação foi atendida quase imediatamente. Alô, Zack. Uma voz jovem, mais firme, respondeu do outro lado da linha. Doutora Reed, em que posso ajudar? Venha me buscar na casa da família Reed, agora. Sim, senhora. Desliguei, guardei o celular no bolso, finalmente ergui os olhos para meus supostos pais e disse: não vou mais morar aqui. O sorriso da minha mãe congelou. Nora. O que você disse? Eu disse que este lugar é barulhento demais e faz mal para o tempo de inatividade do meu cérebro, respondi, batendo de leve na têmpora enquanto explicava com toda a seriedade. Ele precisa de um ambiente silencioso para permanecer em modo de baixo consumo. Caso contrário, a eficiência do processamento diminui. Eles claramente não entenderam a explicação, mas entenderam que eu estava indo embora. A expressão do meu pai escureceu, e ele assumiu o mesmo tom autoritário que usava nas reuniões da empresa. Não seja ridícula. Você é a minha filha. Se não vai morar aqui, para onde pretende ir? Para a residência do instituto, respondi. Essas 4 palavras tiveram mais impacto do que qualquer promessa de mansões ou carros esportivos. Toda a autoridade do meu pai desapareceu. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer mais nada. Também não lhes dei essa oportunidade. Peguei a almofada que tinha sido minha companhia durante aqueles dias e caminhei em direção à porta. Provavelmente era a única coisa naquela casa pela qual eu sentia algum apego.
Ethan parou na minha frente. Em seus olhos havia culpa, dor e um leve traço de súplica. Nora, você poderia nos dar mais uma chance? Olhei para ele e balancei a cabeça. O problema, Ethan, é que nós não conseguimos nos comunicar. Então passei por ele e abri a porta da frente. Do lado de fora, um sedã preto do instituto já aguardava em silêncio. Só quando voltei para o apartamento funcional que o instituto disponibilizava para o corpo docente, foi que me senti viva de novo. Não havia lustres luxuosos nem tapetes macios. Apenas paredes brancas impecáveis, uma cama, uma escrivaninha e um quadro branco que ocupava quase metade da parede, completamente coberto por equações. Ah, e uma poltrona tipo puff extremamente confortável. Joguei-me nela e soltei um longo suspiro de alívio. Pouco depois, alguém bateu à porta. Pode entrar. Quem entrou foi o vice-diretor do instituto, Dr. Daniel Lee, carregando uma caneca de café, que colocou ao meu alcance. Seu café de origem único favorito, moído na hora, disse ele com um sorriso animado. Assisti à transmissão ao vivo. As coisas ficaram bem agitadas, não foi, doutora Reed? Dei um gole. O sabor era tão familiar quanto sempre. Foi aceitável, respondi preguiçosamente. Ainda é menos interessante do que assistir à colisão de galáxias. O Dr. Lee caiu na risada, e como de costume, não pareceu se incomodar com minha atitude. Puxou uma cadeira, sentou-se e apontou para um canto do quadro branco. Rodamos aquela hipótese que você propôs da última vez no Deep Sky Array. Os resultados do modelo ficaram muito interessantes. Quando eu já estava prestes a mergulhar na análise dos dados com ele, a campainha do apartamento tocou novamente. Franzi a testa. Todos no instituto conheciam meus hábitos. Ou me enviavam uma mensagem diretamente, ou avisavam minha assistente de IA. Quem tocava a campainha só podia ser alguém de fora. O Dr. Lee levantou-se para abrir a porta. A pessoa do outro lado até me surpreendeu. Era Ethan. Ele tinha vindo sozinho, segurando uma caixa de comida sofisticada, parado diante da porta com uma expressão hesitante. O Dr. Lee olhou para Ethan e depois para mim, exibindo um sorriso discreto. Bem, Dra. Reed, seu irmão veio visitá-la. Quer que eu deixe vocês dois a sós? Não precisa, respondi, ajeitando-me um pouco na poltrona tipo puff. Ele não é um estranho. Assim que aquelas palavras saíram da minha boca, vi os ombros de Ethan relaxarem visivelmente. Como se finalmente tivesse recebido permissão para entrar, ele caminhou até a mesa e colocou sobre ela a caixa de comida que carregava. A embalagem era sofisticada e parecia completamente deslocada naquele apartamento simples. Eu ouvi a governanta dizer que você gosta de rolinhos de canela, então pedi que preparassem alguns, disse enquanto abria a caixa. Um aroma quente e adocicado tomou conta do ambiente. Eu só havia comentado isso uma única vez, muitos anos antes, quando ainda morava naquela cidadezinha onde minha mãe adotiva costumava fazer rolinhos de canela para mim de vez em quando. Não imaginei que Ethan tivesse se lembrado. Ao lado, o Dr. Lee pegou um deles com um sorriso que fez seus olhos se estreitarem, provou um pedaço e comentou. Nada mal, mas hoje em dia a Nora prefere coisas ainda mais calóricas para compensar o quanto o cérebro dela trabalha. Em seguida, tirou uma barra de chocolate do bolso, abriu a embalagem e a estendeu para mim. Aqui, faça um lanche primeiro. Ainda temos outro problema enorme para resolver depois. Peguei o chocolate e coloquei um pedaço na boca. Obrigada, Dr. Lee, murmurei enquanto mastigava. Observando a naturalidade com que eu e o Dr. Lee interagíamos, a expressão de Ethan perdeu um pouco do brilho. Ele permaneceu parado, sem saber onde colocar as mãos. Como se não tivesse percebido o constrangimento dele, o Dr. Lee sorriu cordialmente. Já que você está aqui, que tal conhecer o lugar onde sua irmã trabalha? Talvez você não saiba, mas ela é a pessoa mais importante deste instituto atualmente. Ethan piscou algumas vezes, assentiu e olhou para mim em busca de aprovação. Limitei-me a dar de ombros. Levei Ethan para conhecer as áreas externas do instituto. Todos que cruzavam comigo paravam para me cumprimentar. Doutora Reed. Logo em seguida, entregavam-me relatórios ou apontavam para alguma equação escrita nas paredes. Doutora Reed, estes são os dados mais recentes do Deep Sky Array. A diferença em relação ao nosso modelo acabou de ultrapassar 0,03%. Doutora Reed, a amostra supercondutora do grupo A apresentou um efeito de tunelamento quântico inexplicável próximo do zero absoluto. Parei, peguei o relatório, examinei rapidamente os dados e, em seguida, apanhei um marcador para escrever um novo algoritmo na parede. Refaçam a simulação usando este modelo. Depois caminhei até outro painel, observei o gráfico complexo, toquei em um dos pontos destacados e disse: o problema não é o material, é o fluido de resfriamento. Verifiquem o fornecedor. Durante todo o percurso, falei rapidamente, tomando decisões quase sem precisar pensar. As pessoas ao nosso redor recebiam as instruções e imediatamente voltavam correndo ao trabalho. Ethan permaneceu em silêncio durante toda a visita. Só quando retornamos ao meu apartamento ele finalmente falou, com a voz baixa e rouca. Então, aquela pessoa que você era lá em casa? O que há de errado com essa versão de mim? Retruquei tomando um gole de café. Você não é realmente preguiçosa, é? Ethan perguntou. Eu sou preguiçosa, respondi com toda a convicção. Meu cérebro é um instrumento de precisão de primeira linha, expliquei. Ele trabalha sob uma carga extremamente pesada todos os dias. Quando não está em uso, precisa entrar em modo de baixo consumo e descansar à força. Se isso não acontece, ele trava com muita facilidade. Expliquei da maneira mais simples que consegui, para que ele entendesse. Ethan permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então levantou a mão, como se fosse bagunçar meu cabelo, do jeito que sempre fazia. Mas sua mão parou no meio do caminho. Depois caiu lentamente ao lado do corpo. Ele soltou uma risada amarga, carregada de autodepreciação.
Então tudo o que eu fazia por você, disse ele, arrumar seu quarto, insistir para que você saísse para caminhar, achando que estava sendo paciente e cuidando de você. Aos seus olhos era só um idiota ensinando um supercomputador a funcionar. Nesse momento, o celular dele tocou. Ethan olhou para a tela, franziu a testa e recusou a ligação. O telefone voltou a tocar imediatamente. Ele respirou fundo antes de atender. Quando falou, sua voz estava fria e cansada. Chloe, nós precisamos conversar. Eu não sabia o que ela dizia do outro lado da linha. Ele apenas ouviu, mantendo uma expressão vazia. Depois de cerca de 30 segundos, interrompeu-a com calma. Você não precisa explicar, disse. Eu costumava achar que nós pertencíamos ao mesmo mundo. Agora estou percebendo que nem sequer entendo a minha própria irmã. Então, como poderia realmente entender você? Terminamos. Ele encerrou a ligação sem hesitar e desligou o celular. Depois voltou os olhos para mim. O calor que sempre existira em seu olhar havia desaparecido, substituído por culpa e confusão. Nora, disse baixinho. Então, o que eu posso fazer por você agora? Observei seu rosto. A expressão perdida e culpada dele me fez pensar em um cachorro enorme completamente desorientado. O que você pode fazer por mim? Repeti a pergunta em voz alta. Pensei por alguns segundos e finalmente cheguei a uma conclusão. Me traz um copo de água morna, por favor. Ele ficou parado por um instante. Depois virou-se, pegou minha caneca, lavou-a cuidadosamente, foi até o bebedouro, misturou água quente com água fria, conferiu a temperatura com atenção e só então a colocou em minhas mãos. A precisão de cada movimento fazia parecer que ele estava cumprindo uma missão da maior importância. Peguei a caneca, dei um gole e assenti, satisfeita. Perfeito. Elogiei com sinceridade. Você tem um verdadeiro talento para a logística. Um sorriso tímido começou a surgir nos lábios de Ethan. Nesse instante, o telefone interno do meu apartamento tocou de repente. Aquele telefone praticamente servia de enfeite na maior parte do tempo. As únicas ligações que eu recebia por ele vinham da segurança, e apenas quando havia alguma emergência. Atendi, e uma voz nervosa soou do outro lado da linha. Doutora Reed, há 2 pessoas no portão principal dizendo que são seus pais, informou o segurança. Eles insistem em entrar, e não conseguiremos impedi-los por muito mais tempo. Antes que ele pudesse terminar, ouvi a voz familiar da minha mãe gritando ao fundo. Saiam da frente! Estou aqui para ver a minha própria filha! Não preciso da autorização de vocês! Nora! Nora! Venha aqui agora mesmo! Sem dizer nada, afastei um pouco o telefone do ouvido. O rosto de Ethan escureceu imediatamente. Ele pegou o aparelho da minha mão e disse. Aqui é Ethan. Deixem-nos entrar. Depois de desligar, voltou-se para mim, com os olhos cheios de culpa. Desculpa, eu... Tudo bem, interrompi, fazendo um gesto despreocupado com a mão. Eu já esperava por isso. Conhecendo meus pais, teria sido muito mais surpreendente se eles descobrissem quem eu realmente era e não causassem uma confusão. Só não imaginei que fossem agir tão depressa. Poucos minutos depois, eles já estavam à porta do meu apartamento. Alguns funcionários administrativos do instituto vieram atrás deles, claramente sem saber como agir. Pareciam querer intervir, mas tinham receio de fazê-lo. Provavelmente era a primeira vez que meus pais colocavam os pés em um lugar como aquele. Quando minha mãe viu meu apartamento simples, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Nora, disse ela, com a voz trêmula, como você pode morar em um lugar desses? Isso é pior do que a suíte da governanta. Volta para casa com a gente, por favor. A mamãe preparou um quarto novinho para você, e eu compro tudo o que você quiser. Meu pai olhou para mim como se carregasse o peso do mundo e assumiu o mesmo tom autoritário que usava nas salas de reunião. Chega, disse ele. Você tem noção da importância que tem? Você é uma das maiores cientistas deste país. Como pode se tratar dessa maneira? Volte para casa. Não existe nada que eu não possa providenciar para você. Se precisar de qualquer laboratório ou estrutura de pesquisa, eu mesmo financio e mando construir. Os dois falavam alternadamente, numa atuação tão bem ensaiada que merecia um prêmio. Qualquer pessoa que não conhecesse a história realmente acreditaria que eram pais profundamente dedicados. Ethan deu um passo à frente e se colocou entre eles e eu. Pai, mãe, parem de pressionar a Nora, disse em tom firme. É aqui que ela trabalha. Não se meta. Minha mãe lançou-lhe um olhar fulminante. Se não fosse por você, a Nora não teria passado por tudo isso. Nós vamos levá-la para casa agora mesmo. Ela estendeu a mão para segurar meu braço. Inclinei-me discretamente para trás, escapando do alcance dela. Durante todo esse tempo, permaneci em silêncio. Apenas observei a atuação dos dois. Só quando suas vozes já estavam roucas e eles pareciam ter levado aquele drama ao limite, foi que me levantei lentamente da poltrona. Meu movimento reacendeu a esperança nos olhos deles. Ignorei completamente os dois. Caminhei até minha única mesa, abri a gaveta e retirei um documento que estava escondido sob uma pilha de rascunhos. Voltei até eles e desdobrei a folha de papel, um pouco amassada. Senhor Reed, senhora Reed, falei calmamente. Quando voltei para a casa da família Reed, nós assinamos um acordo. Está tudo registrado aqui. Apontei para uma das cláusulas e comecei a ler em voz alta. Eu, Nora Reed, concordo em morar com a família Reed por um período experimental de reconciliação de 1 ano. Durante esse período, não participarei dos negócios da família Reed, não reivindicarei qualquer patrimônio da família Reed, não representarei a família Reed em eventos públicos, nem assumirei quaisquer obrigações pessoais ou financeiras em nome da família Reed. Ao término do período de 1 ano, poderei deixar a residência da família Reed por decisão exclusiva minha, sem qualquer obrigação adicional para com a família Reed. Enquanto lia, observei seus rostos mudarem de cor. Primeiro ficaram vermelhos, depois completamente pálidos. Por fim, adquiriram um tom esverdeado. O acordo previa 1 ano,
continuei, erguendo os olhos para encará-los. Mas acho que não há necessidade de esperar. Vocês fazem barulho demais, dão trabalho demais e atrapalham seriamente o descanso do meu cérebro. Diante dos olhares incrédulos dos dois, dobrei cuidadosamente o documento ao meio. Em seguida, rasguei-o lentamente em 2 partes. Soltei os pedaços. Eles caíram como flocos de neve, espalhando-se sobre os caros sapatos de couro feitos sob medida que meus pais usavam. Agora, declarei, olhando diretamente para seus rostos sem cor, não devo mais nada à família Reed. Eles ficaram parados onde estavam. Os lábios do meu pai tremiam, como se ele quisesse dizer alguma coisa apropriada para a ocasião, mas nenhuma palavra saiu. Minha mãe chegou a dar um passo para trás, com os olhos vermelhos enquanto me encarava. Durante todo esse tempo, Ethan não disse nada. Apenas caminhou até a porta do apartamento, abriu-a em silêncio e fez um discreto gesto para que nossos pais saíssem. Os dois olharam para mim uma última vez. Em seus olhos havia arrependimento, ressentimento e um leve traço de medo. Depois abaixaram a cabeça e foram embora. A porta se fechou com um clique suave. Soltei um longo suspiro, sentindo como se todo o meu corpo finalmente tivesse relaxado. Virei-me, pronta para me jogar de volta na minha poltrona tipo puff. Espera! Ethan chamou atrás de mim. Olhei por cima do ombro. Sem dizer mais nada, ele colocou meu notebook cuidadosamente na mochila e guardou também a pilha de livros técnicos que eu havia deixado espalhada. Seus movimentos eram leves e naturais, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. Vamos para casa, disse baixinho, entregando minha mochila. Eu levo você. Levei alguns segundos para entender a que casa ele estava se referindo. Então assenti. Está bem. Ethan dirigiu até lá e me deixou em frente à casa. Não subiu. Apenas me entregou a mochila e disse: Vou passar para visitar você daqui a alguns dias. Fiz um pequeno gesto de confirmação e subi as escadas. No instante em que destranquei a porta, o aroma intenso de carne assada me envolveu. Minha mãe adotiva apareceu na cozinha usando um avental. Nora, você voltou? Perguntou com um sorriso. Chegou na hora certa. O jantar está quase pronto. Seu pai estava falando de você agora há pouco. Meu pai adotivo ergueu os olhos do sofá, ajustou os óculos de leitura sobre o nariz e sorriu. Eu sabia, disse. Meu olho ficou tremendo o dia inteiro. Era porque a minha menina estava voltando para casa. Vai lavar as mãos. A comida já está pronta. Joguei a mochila sobre o sofá e me afundei nele. Tão confortável que quase suspirei de alívio. Aquilo sim, era casa. 2 dias depois, Ethan realmente apareceu. Chegou carregando tantas sacolas de compras que parecia ter esvaziado um supermercado inteiro. Meus pais adotivos o receberam calorosamente, e logo os 3 estavam sentados na sala, conversando como se conhecessem havia muitos anos. Eu permanecia encolhida no sofá menor, abraçada a um pacote de batatas fritas, ouvindo a conversa. Ethan fez um resumo do que havia acontecido com a família Reed. Depois de toda aquela sequência de acontecimentos, meus pais biológicos finalmente aceitaram a realidade. Entregaram a empresa para Ethan e se mudaram para o exterior em busca de privacidade. A situação de Chloe foi ainda pior. A imagem impecável que ela havia construído desmoronou completamente. Um escândalo atrás do outro veio à tona na internet, até que as marcas, os estúdios e a própria agência romperam contrato com ela. Ela e Ethan também terminaram o relacionamento. Ouvi tudo aquilo como se fosse a história de pessoas completamente desconhecidas. Se alguma coisa realmente importava naquele momento, era o fato de que as batatas fritas estavam deliciosas. Quando Ethan terminou de falar, voltou os olhos para mim. Talvez tenha sido ao ver minha mãe adotiva conversando tranquilamente com meu pai adotivo, enquanto, sem dizer nada, tirava o pacote de batatas das minhas mãos e o substituía por um prato de maçãs fatiadas, que ele finalmente entendeu tudo. Daqui para a frente, disse olhando para mim com firmeza. Contratei um serviço de limpeza para cuidar do seu apartamento no instituto 2 vezes por semana. Também vou mandar entregar seus lanches favoritos toda semana. Se precisar de qualquer outra coisa, é só me avisar. Olhei para ele e de repente sorri. Isso, respondi. É realmente útil. Ele piscou e um sorriso apareceu em seu rosto também. Alguns dias depois, eu estava deitada no sofá de sempre, com o sol aquecendo meu rosto enquanto analisava os dados mais recentes dos testes no tablet. Uma notificação de e-mail surgiu na tela. O endereço do remetente terminava com o domínio de um Instituto Internacional de Física que eu conhecia muito bem. Abri a mensagem. Era um convite extremamente sincero para que eu assumisse a liderança de um novo projeto de pesquisa na sede deles. Fechei o tablet, apoiei a cabeça no sofá e ergui os olhos para a janela. O céu estava de um azul cristalino, cortado por algumas nuvens brancas que flutuavam preguiçosamente. Meu verdadeiro mundo nunca foi a mansão da família Reed. Sempre esteve lá fora. Entre as estrelas, as equações e tudo o que ainda esperava para ser descoberto. Fim. Que Deus te abençoe.